assunto que muita gente me perguntou, que é a minha história na aviação. Muitas perguntas me fizeram questionar as dificuldades que eu passei para entrar nessa área sendo mãe. As dificuldades da maternidade, de conseguir um trabalho, como que foi fazer o processo seletivo já sendo mãe. Então eu vou estar aqui para falar disso com vocês. Então, gente, a minha história na aviação, ela começou há alguns anos atrás, basicamente em 2013, quando eu namorava um piloto. Ele era estudante de piloto na época, né? Era estudante de pilotagem de aeronaves. Por eu estar sempre indo pro aeroclube, sempre imersa dentro desse mundo da aviação, eu acabei gostando, eu acabei meio que me apaixonando também. Eu ficava horas lá no aeroclube, esperando ele terminar as horas de voo, então eu ficava sentada lendo meu livro e vendo os aviãozinhos decolando e pousando, o barulho do motor do avião, sabe? Os pilotos fazendo inspeção. E aquilo me fez abrir os olhos de que eu poderia também tentar uma oportunidade dentro dessa área, pois era uma coisa que eu estava gostando. E a mãe dele, na época, até comentou comigo: por que você não tenta virar comissária, né? Até porque eu estava trabalhando como secretária. No meu primeiro emprego eu tinha, 18 anos de idade. Aí isso nunca mais saiu da minha cabeça. Muitas coisas foram acontecendo na minha vida que foram deixando esse pensamento de lado, de me tornar comissária. Eu também fui morar um tempo lá na Indonésia, né? Porque minha família, para quem não sabe, é da Indonésia, minha família materna, minha mãe é indonesiana. Então lá eu passei por muitas experiências, muitas coisas me afetaram, me tornaram na pessoa que eu sou hoje, e uma delas foi a decisão de eu tentar me tornar comissária, de tentar aplicar para uma empresa aérea. E aí surgiu a Emirates. Quando eu estava lá na Indonésia, a gente ficou praticamente um ano morando lá com a minha família. Foi um período muito difícil pra mim, pra quem acha que é maravilhoso e do exterior, a gente também não é assim, né? Tem aquele choque de realidade, ainda mais quando é a sua primeira vez saindo de um país, assim, que você tá acostumado, como o Brasil, com a nossa cultura, e você vai para um país completamente diferente, como é o caso da Indonésia. Você vai lá pro Sudeste Asiático, com costumes diferentes, um país islâmico também, né? Então, um país, a lei rege em cima da religião. Depois de muitas coisas que aconteceram na minha vida, eu fiquei com aquela coisa na cabeça de que eu queria aplicar para Emirates. Só que isso eu ainda não tinha 21, eu tinha acho que meus 19, 20 anos de idade, sabe? E quando eu voltei pro Brasil em 2016, por uma coincidência, estava correndo um Open Day lá em Curitiba. Só que, gente, eu tinha acabado de completar 20 anos, eu fiquei tão triste que eu não iria poder participar daquele Open Day. Eu não precisaria gastar com passagem para ir até São Paulo e hospedagem, etc. Mas como eu não tinha 21 anos, eu fiquei decepcionada. Eu fiquei muito chateada. Eu resolvi esperar. Falei, então, infelizmente eu vou ter que esperar pro próximo Open Day que ocorrer, né? E a partir daí a empresa, ela parou completamente com os Open Days. Ela ficou uns 2 anos, assim, sem ter nenhum processo seletivo. Eles reabriram os Open Days lá por 2018, até porque o primeiro Open Day que abriu depois desse tempo, desse período, eu fui. Mas assim, durante o tempo que eles não estavam contratando, fazendo novos processos seletivos, eu estava tentando me preparar de alguma forma. Eu estava trabalhando, eu arranjei um trabalho na área de serviço ao cliente, né? E trabalhei de recepcionista na academia onde eu conheci meu marido. Fui tentando melhorar o meu inglês, fui conversando com pessoas que tinham a mesma vontade de aprender, então eu conversava com os meus colegas, meus amigos que também queriam praticar o inglês, a gente conversava em inglês. Assim, quando surgiu a oportunidade de ir para um Open Day, a primeira oportunidade eu fui. Eu fiz faculdade de bacharelado em cinema e vídeo lá em Curitiba, na Faculdade de Artes do Paraná. Eu ingressei em 2013, era para eu ter me formado em 2017, mas eu tranquei a faculdade num período de 1 ano porque eu fui morar no exterior. Eu, na verdade, vou falar pra vocês que eu nunca me identifiquei com o curso, eu simplesmente estava fazendo o curso porque eu me cobrava muito. Me agregou em muita coisa essa faculdade, isso eu não posso negar. Mas eu não me imaginava trabalhando dentro dessa área, assim, eu realmente não estava gostando. Porém, eu fiz 3 anos desse curso e no último ano, que faltava para eu me graduar, eu desisti. Assim que eu virei mãe, eu já nem pensava mais em ser comissária, até porque eu tinha muitos medos também em relação ao trabalho, em relação à rotina. Muitas pessoas
época falavam que não tem como reconciliar a vida de comissária e a vida de mãe, e que isso seria muito egoísmo. Isso me fez abrir minha cabeça para as muitas questões aí que muitas mulheres, principalmente mães, têm, né, muitos receios, muitos medos de você tentar entrar no mercado de trabalho sendo mãe. Várias meninas vieram me dizer que lá no Brasil as empresas aéreas elas dão preferência para as mulheres que não têm filhos. Isso me fez pensar bastante, gente. Do ponto de vista pessoal, não é nada profissional uma empresa ela julgar um candidato pela sua vida pessoal, se ela é mãe ou não, sabe? Porque eu acho que eles têm que realmente avaliar uma pessoa nas competências dela, no que ela é capaz de fazer. Não há nada que te impeça de você seguir um sonho só porque você é mãe, mas eu acho que é essencial você ter uma ajuda se você quer entrar dentro da área da aviação sendo comissária. A empresa ela não quer saber da sua vida pessoal. Ela se importa se você é um bom funcionário, né? Ela não se importa se você tem filho, se você tem uma família, desde que você saiba separar a sua vida pessoal e a sua vida profissional. Muitas meninas me perguntaram se eu tinha falado durante o processo que eu era mãe e era casada. Gente, eu vou falar pra vocês assim que se o entrevistador, o recrutador, não te perguntar sobre essas questões, não tem por que você comentar. Porque isso é uma coisa pessoal sua, são detalhes pessoais da sua vida que a princípio não deveriam ser os critérios para eles selecionarem candidatos, a não ser que os requisitos da vaga esteja escrito de que eles não contratam mulheres casadas e mães. Isso é o meu ponto de vista, né, gente? No meu processo seletivo eu não falei que eu era mãe, eu não falei que era casada. Eu falava para os meus colegas, né, mas assim, muitas pessoas me perguntavam, nossa, mas tem certeza que você quer isso? Ai, será que eu acho que eles não contratam mulheres casadas e que são mães? Ai, gente, não é verdade, até porque eu tô aqui. Eu nunca deixei esse tipo de pensamento, esse tipo de mito, esse tipo de coisa me afetar numa decisão minha, num sonho meu. Até porque eu já me cobrei muito nessa vida, sabe? Principalmente depois que eu engravidei. Mas, assim, muitas pessoas, elas não têm conhecimento dessa vida de mãe e ser comissária. Elas não viveram essa experiência. Algumas viveram. Às vezes, algumas dessas pessoas, por não ter conhecimento, elas podem falar algumas coisas que vá, assim, te deixar um pouco desesperançosa, pode te deixar um pouco para baixo. Mas eu posso dizer para vocês para não escutar essas pessoas, porque a única pessoa que pode tirar uma conclusão disso tudo é você mesmo. É você tendo essa experiência, absorver essa experiência e você, por conta própria, tirar uma conclusão sobre isso. Para mim, no caso, eu achei que foi uma experiência maravilhosa, tá sendo. Eu não vou entrar em muitos detalhes da minha vida, porque não tem necessidade. Mas só para falar para vocês que eu fui criada por uma mãe solteira, super forte, vencedora. A minha mãe, ela não falava português direito. Quando meus pais se separaram, ela realmente ficou completamente sozinha. Ela só tinha eu e minha irmã. A minha mãe, ela teve que procurar um trabalho que poderia conciliar a vida de mãe solteira, sem ajuda nenhuma, sem família por perto, com a vida profissional, porque ela precisava ganhar dinheiro. Ela fez o curso de cabeleireira, então hoje ela é cabeleireira, gente. Ela faz muitos anos, que vai fazer mais de 15 anos que ela virou cabeleireira. Eu tive uma influência muito grande da minha mãe, um exemplo muito maravilhoso, assim, dela. De uma mulher forte que subiu na vida e subiu por cima de todos os problemas que ela enfrentou. Minha mãe já sofreu xenofobia lá no Brasil, gente, por ser estrangeira. Várias vezes, várias situações em que eu me deixava possessa com muita raiva. Ser mãe não deve ser um motivo e um empecilho para você seguir os seus sonhos ou aquilo que você quer na sua vida. Ela não deve ser um motivo de te impedir de fazer muita coisa, porque você não deixa de ser você. Você continua sendo você, porém você se torna mãe. Claro que você tem responsabilidades, você amadurece por conta disso. Mas mesmo assim, ainda existe aquela mulher que gosta de se divertir, aquela mulher que gosta de conversar com as amigas, de sair, de dançar, sabe? De fazer todas aquelas coisas que, infelizmente, nesse mundo, parece que depois que se torna mãe não tem direito a fazer isso. E que pra mim é um pensamento muito antigo, gente. Eu sou aquela pessoa que defende a ideia de que a mulher, ela tem que fazer aquilo que faz ela feliz. Mas enfim, eu quis falar um pouco disso porque foi uma questão que me apareceu na cabeça e que eu acho super importante estar compartilhando com vocês. Porque eu sei que tem muitas meninas aí que têm medo de aplicar para empresas porque vai ter alguma discriminação em relação a isso
Pode ter, gente, mas lutem pelos seus direitos, tá? A empresa ela não deveria te julgar por conta disso. É essencial você saber das condições que você vai estar se colocando. Eu, antes de aplicar, eu já sabia de tudo isso, eu pesquisei. Então, foram riscos e condições que eu conversei com meu marido e a gente concordou que eu iria tentar apesar disso. E hoje eu posso dizer que a minha experiência não está sendo ruim, está sendo muito boa. Então, façam aquilo que vocês acham certo, tá? Se vocês conseguem abrir mão de algumas coisas para estar podendo investir na sua carreira, né? Então, se vocês acham certo isso, por que não? Se vocês gostaram desse vídeo, dá um like aqui embaixo. Se vocês têm alguma coisa, alguma opinião para compartilhar, também deixa aqui embaixo pra gente estar lendo, né? E eu vou estar fazendo outros vídeos mais pra frente. Tem muitas questões aí que muita gente veio me perguntar, muitas dúvidas. Eu vou estar respondendo vocês. Talvez eu não faça uns vídeos tão rápidos, às vezes eu demoro porque eu tenho neném pra cuidar, né? Por enquanto eu não tô voando, então tem bastante tempo, assim, pra estar em casa com meu marido e com a minha filha. E pra estar podendo fazer esses vídeos sanando as dúvidas de vocês. Então, até a próxima, gente!